Agora vamos falar sobre métodos adequados de solução de controvérsias e o novo CPC, com ele que é advogado, graduado e mestre em Direito pela USP e autor de obras jurídicas sobre processo civil e arbitragem, Dr. Lucas Brito Mejas. Inicialmente, boa noite a todos. Para mim é uma alegria imensa estar aqui compartilhando esse último dia de palestra com os senhores. Agradeço o convite da Ana Santana, do CEAPRO. Parabenizo o Dr. Rodrigo por uma palestra brilhante. Para mim, já vi outras palestras sobre direito intertemporal, mas essa foi realmente muito marcante e muito preocupante, imagino para todos nós. Esperamos aí resolver da melhor forma possível daqui para frente esses mais de 100 problemas que o Dr. Rodrigo trouxe para a gente em menos de uma hora. Meu tema, métodos adequados de solução de conflitos, é algo que me vem despertando interesse, me vem despertando certa alegria nos últimos anos, porque quando eu saí da universidade, da graduação não faz tanto tempo assim, isso simplesmente não era discutido. O que se discutia na faculdade era o processo judicial como o único método pelo qual as partes poderiam resolver uma controvérsia, eventualmente um acordo no curso do processo, mas ainda assim não como uma forma adequada ou uma forma correta de solução de conflitos, mas simplesmente como um caminho ali à disposição das partes, até para eventualmente não ter que, não ser obrigado a suportar o ônus do processo, a demora do processo, o custo do processo. Todos nós que atuamos no meio sabemos o quanto angustiante é para o cliente aguardar uma decisão e depois ter que ouvir do seu advogado que essa decisão ainda vai ser revista por um tribunal. Isso pode chegar a demorar 4 anos, e se for por STJ, Deus sabe quanto isso vai voltar. E se Deus quiser, talvez os juízes não vejam o resultado. O fato é que nos últimos anos, esse assunto tem surgido com bastante vigor e o novo CPC, atento a isso, procurou prestigiar do 3º artigo ao último métodos adequados e opcionais ou alternativos ao judiciário. Eu não gosto muito da palavra alternativos, eu vou chegar lá, solução de conflitos. E entre nós, os mais conhecidos, os mais usados, têm sido mediação, conciliação e arbitragem. Embora, importante dizer desde já, hajam outros. Nós temos o Instituto de Engenharia, fica ali na Antiga Patanese, uma tentativa de desenvolver o que se chama de dispute boards, que é algo mais próximo à arbitragem, porque há uma opinião jurídica do terceiro quanto a uma controvérsia, mas por outro lado isso é vinculante, que nos traz talvez um pouco mais a um método autocompositivo, porque as partes podem concordar e cumprir aquilo ou não. O fato é que estamos caminhando a outros métodos, mas hoje em dia o que nós temos visto mais na prática são mediação, conciliação e arbitragem. É disso que o CPC trata com bastante detalhe e é disso que eu vim falar para os senhores aqui hoje. Eu inicio voltando ao ponto dos métodos adequados, porque eu penso que é importante para o operador do direito hoje, para o jurista como um todo, entender que esses caminhos, a conciliação, a mediação, especialmente a arbitragem, elas não podem estar ao nosso alcance como uma alternativa para os problemas do judiciário. Nenhum desses métodos são uma alternativa para os problemas do judiciário. Nenhum deles vai resolver o problema de excesso de processos que o nosso Poder Judiciário enfrenta. Nenhum deles vai fazer com que o juiz tenha mais tranquilidade para decidir um processo, porque ele não precisa dar 100 sentenças por dia, mas 30. E nenhum deles significará uma solução melhor ou pior, falando num cenário macro. Eles são métodos adequados para controvérsias específicas. Tem controvérsias que simplesmente não podem ser resolvidas por arbitragem, por mediação ou por conciliação,
Ou, mais do que isso, os mecanismos simplesmente ineficientes para isso. Por mais que você possa buscar uma solução por isso, não vai funcionar para isso, não vai funcionar na prática. Iniciando então com o ponto da diferenciação entre conciliação, mediação e arbitragem, eu gosto sempre de falar que, evidentemente, se você pudesse estabelecer uma escala entre o que é preferível para as partes que estão em conflito, para o jurisdicionado, evidente que isso é um método de autocomposição, que significa um método em que as partes conversam, as partes se entendem e as partes apresentam uma à outra um resultado que para elas parece satisfatório. Talvez não ideal, mas satisfatório para aquele momento. Eu penso que isso é o ideal porque isso, de certa forma, acaba com a ruptura que levou as partes a um conflito, a brigarem e eventualmente um processo arbitral ou judicial, se já chegamos em tal pé. Enquanto que o mecanismo por heterocomposição, que, enfim, entre nós, os mais aplicados são a mediação e o processo judicial, ainda que você tenha uma decisão definitiva, coisa julgada. Esse dia eu estava assistindo uma palestra que uma pessoa muito conhecida e disse assim: falar de coisa julgada hoje em dia é quase falar do imaginário, porque precisa chegar na coisa julgada, pelo amor de Deus, né? Enfim, de toda forma, ainda que você consiga uma solução, uma decisão que esteja coberta pela coisa julgada, o fato é que essa solução, para um dos lados, ou talvez para os dois, ela nunca será aceita, nunca será adequada. Isso, a consequência disso é que, por mais que um problema específico monetário seja uma obrigação monetária, seja uma obrigação de fazer, seja o que for, esteja ali resolvida, as partes não estarão de novo em sintonia. E, enfim, as mais diversas relações jurídicas que nós temos, a sintonia entre as partes é algo essencial. Por isso que normalmente se diz, e eu concordo extremamente com isso, que mediação e conciliação indiscutivelmente são métodos muito mais preferíveis para solucionar um conflito do que a ida para o judiciário, do que a arbitragem. Falando especificamente de mediação e conciliação, esse ponto é importante porque, muito embora os institutos sejam tratados de forma equivalente, mais na prática, menos na doutrina, mas ainda houve isso muito, eles são completamente diferentes. E eu acho que a principal diferença vem um pouco dessa ideia das vantagens do método de autocomposição de solução de conflitos. A mediação, ela visa não necessariamente resolver um problema específico que levou as partes àquela situação, mas sim realmente restabelecer a relação para que as partes possam continuar caminhando conjuntas com um determinado fim, seja uma relação contratual, um contrato de construção civil, um contrato de parceria de tecnologia, ou o que for, seja uma relação familiar. Mais do que você resolver o problema de alimentos, é importante que você faça com que os pais conversam, estejam em sintonia para fazer com que os filhos vão para frente. E é esse o objetivo da mediação. A solução do problema vai ser uma consequência. O importante ali é restabelecer o diálogo e, por meio disso, restabelecer a relação. Enquanto que a conciliação, ela visa, na verdade, resolver um problema que não vem necessariamente de uma relação passada, uma relação histórica. Ela surgiu num determinado momento, por uma situação da vida, como uma batida de carro, e precisa ser resolvida pontualmente. Ainda assim, melhor que seja resolvida em conversa entre as partes. Mas precisa ser resolvida pontualmente, as partes vão resolver a situação, cada uma vai para o seu lado, de certa forma satisfeitas, porque chegaram a uma solução, mas cada uma vai para o seu lado. E finalmente, a arbitragem, já adiantei, é um método de solução de conflitos heterocompositivo, com semelhanças em relação ao judiciário, embora diversas diferenças, e aliás, Rodrigo, na arbitragem eu posso aplicar o CPCG 73 até quando eu quiser. Se eu quiser aplicar ele em 2080, eu posso. O importante é deixar e nada que impede, porque eu escolho a regra. De toda forma, a arbitragem faz semelhanças em relação ao judiciário. A maior diferença é que, ao invés de você ter o Estado te provendo um julgador para solucionar o seu problema, a sua pendência, você vai poder escolhê-lo ao seu livre-arbítrio e em conjunto com o teu contendente. Falando especificamente do novo CPC
e a mediação, conciliação e arbitragem, eu havia adiantado que o novo CPC trata do assunto desde o terceiro artigo até o último, e de fato, o artigo 3º, parágrafo 3º, é muito claro ao prever que outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público em geral. Utilizou-se o termo consensuais. A ideia aqui é só mostrar que isso só vai funcionar sobre o consenso, qualquer um deles. Não há nenhum prejuízo com relação ao termo métodos adequados ou para alguns alternativos. Em seguida, o artigo 165, acho que é o nosso maestro aí dos métodos alternativos, ele prevê a criação, o método 165 e seguintes, prevê a criação pelos tribunais, pelo judiciário em geral, de centros de solução consensual de conflitos, que serão, no qual as partes serão providas por profissionais preparados para esse tipo de situação e com treinamento próprio para esse tipo de situação, e que poderão ali, com toda a sua maestria, aqui já assistiu uma audiência de mediação, assistiu uma audiência de conciliação, não aquela que o juiz vira para as partes e fala, e aí, doutor, tem conflito, mas uma de verdade, sabe o quão é importante ter um terceiro ali tentando resolver a situação. E a ideia, eu acho, desse artigo 165 e seguintes, é justamente estabelecer esse ambiente em que a mediação e a conciliação não são só uma etapa quase que obrigatória ali, em que o juiz se sente meio que obrigado, ou se sente meio que forçado a virar as partes e tentar uma solução ali, mas para ele meio que tanto faz, porque no final ele vai decidir, vai ser mais um processo de ponto. E sim trazer um profissional que está ali para resolver a situação de forma consensual e com expertise e com uma capacidade técnica muito apurada para esse tipo de situação. A seguinte novidade extremamente interessante do novo CPC sobre o assunto, já foi tratada pelo Dr. Rodrigo, é a urgência de conciliação e mediação logo ao início do processo. Então, a partir do dia 18, e aí com todas as discussões que isso vão gerar, que isso vai gerar, as partes serão citadas para comparecer a uma audiência e, de certa forma, tentar conversar sobre o assunto. O problema do artigo é que ele fala em mediação ou conciliação e não fica muito claro quem vai decidir qual é a técnica que vai ser aplicada. São as partes, eu vou conversar com o agora e falar, a gente foi uma mediação ou uma conciliação? É o juiz que vai olhar aquilo, a gente tem como esperar o juiz que leia um processo e consiga estabelecer ali logo no início qual que é a técnica mais apurada. Enfim, difícil dizer. Eu imagino que na prática o que vai acontecer é que o juiz vai acabar definindo. Talvez o juiz um pouco mais cuidadoso e um pouco mais atento defina a técnica certa. Outro talvez acabe utilizando a conciliação, que é o termo que as pessoas mais usam, é o termo do CPC de 73 e tudo mais. Outros coloquem conciliação barra mediação, barra o que vocês quiserem, e por aí vai. O fato é que isso não está muito claro. E, de novo, a diferença é fundamental para que o método funcione, o mecanismo funcione da forma adequada. Do contrário, não tem por que se estabelecer tudo isso. Por outro lado, o parágrafo 7º desse mesmo 334 prevê que essas audiências elas podem acontecer por meio eletrônico. E é algo, eu estava revendo recentemente para falar com os senhores sobre o assunto, eu me deparei com esse dispositivo, e foi muito interessante porque recentemente, por conta de uma ajuda a um familiar, eu tive uma experiência com uma disputa sobre o plano de saúde extremamente interessante. Eu fui convidado pela seguradora para iniciar, antes mesmo deles apresentarem a contestação, não lembro se já estavam citados ou não, mas ali domingo, fui convidado para participar de uma sessão de conciliação online por meio do bate-papo, com horário marcado, com o advogado do outro lado, que era do Rio de Janeiro, do outro lado do computador, com propostas estudadas e tudo mais, e no final a gente resolveu um problema que no primeiro momento eu tinha dito com o familiar que demoraria pelo menos 2 anos e 1 semana. E isso é uma iniciativa da própria seguradora, inclusive em cursos contrataram esse conciliador online, isso se chama conciliador online. Até convido a todos a entrar no site, tem divulgado, porque eu achei super interessante mesmo, por meio desse conciliador online, e resolveu-se um problema realmente de uma forma extremamente interessante. Então, se for possível, de fato, levarmos essas sessões
ou essas audiências de conciliação e mediação para os mecanismos eletrônicos, tanto melhor. Talvez, dependendo da complexidade do litígio, não seja adequado que levemos isso para um bate-papo, uma sala de bate-papo, como foi o caso, um chat, né? Mas talvez o Skype possa nos ajudar, uma videoconferência. Quem já teve a oportunidade de despachar com ministros dos tribunais superiores sabe que alguns deles já se utilizam dessa ferramenta. Nós não precisamos sair daqui de São Paulo para Brasília para conversar diretamente com o ministro sobre um assunto. Ele, por outro lado, consegue manejar melhor a agenda. São pessoas ocupadas, como sabemos, nós também. E a coisa tem funcionado muito bem, despachando memoriais por Skype e encaminhando os memoriais por e-mail. Por que não? Acho que se a tecnologia está aí ao nosso alcance, por que não utilizá-la? Enfim, fica aí essa tentativa de reflexão sobre o assunto. O parágrafo 8º, logo a seguida do 7º, acho que de uma certa forma tentando explicar a situação e tentando incentivar a utilização desses métodos, prevê que o não comparecimento à audiência injustificado é ato atentatório à dignidade da justiça. Então, senhores, saibam que a partir do dia 18, como é que ficou mesmo? 18. A partir do dia 18, se os senhores solicitados não forem à audiência, isso é ato atentatório à dignidade da justiça. Com todas as consequências disso, evidentemente, multa, e tudo mais. E o 694, mais também como um incentivo para a mediação e para a conciliação, prevê justamente que nos conflitos envolvendo o direito de família, há de se fazer um esforço excepcional para que as partes cheguem a uma solução de forma consensual. E aí, de novo, trazendo aquela diferença, a meu ver, o melhor seria sempre levar as partes a uma mediação. Partindo agora para as novidades do novo CPC sobre a arbitragem. Primeiro, de novo, do início ao fim, o artigo 3º já prevê que a arbitragem é permitida na forma da lei, o que significa que aquela controvérsia que surgiu em 93, a lei de 94, mas já se falava dessa controvérsia um pouquinho antes, sobre a admissibilidade da arbitragem entre nós, que já estava superada pelo STF, reforçada pelo novo Código de Processo Civil. O artigo 189, parágrafo 4º, o inciso 4º, prevê uma discussão que eu penso ser extremamente relevante para a arbitragem, que é a tramitação dos feitos obrigatória dos feitos sob segredo de justiça. Quem já teve a oportunidade de ter um certo contato sabe que as partes eventualmente escolhem a arbitragem porque elas vão ter que discutir detalhes dos negócios delas, vão ter que abrir as estratégias mercadológicas dela para um juiz, e se isso ficar num processo judicial que é público, o que vai acontecer é que todos os concorrentes dela vão ter acesso aos autos. Por conta disso, vão para a arbitragem. Qual é o problema disso? Se eu preciso da ajuda do judiciário para resolver a arbitragem, a consequência é que nada desse esforço que eu fiz vai ser aproveitado, porque no final o processo será público. Isso já estava sendo discutido no CPC, sobre a CPC 73. Juízes decretavam o segredo de justiça, muito embora não estivesse no rol, mas agora o CPC de 2015, em vigor semana que vem, traz uma discussão que resolve a situação. Evidentemente que desde que a arbitragem seja sigilosa. E essa ressalva é importante porque é cada vez mais comum a utilização de arbitragem para a solução de conflitos envolvendo a administração pública. E aí há uma controvérsia, uma discussão bastante interessante sobre se mesmo essas arbitragens elas podem se processar sob segredo de justiça. Afinal, os atos da administração pública devem ser todos públicos. O jurisdicionado ele tem o direito e, por outro lado, o dever de fiscalizar esse tipo de ato. Mas acho que isso é uma discussão. O artigo 237 também vem para solucionar uma situação que me foi relatada por um profissional bastante experiente em arbitragens, talvez mais de 6, 7 anos, que é a seguinte: o que o árbitro tem que fazer se ele precisa do judiciário? O árbitro é parte. O
o árbitro ele pode ajuizar uma ação para tentar buscar o judiciário para socorrer o processo dele. Imaginemos que no curso de uma arbitragem uma testemunha tenha sido convocada e não apareça. Não foi. O árbitro não pode fazer, como a gente viu recentemente com o nosso presidente, levar a pessoa forçada à arbitragem. Quem pode fazer isso é um juiz, ou pelo menos sob mando de um juiz. O que o árbitro pode fazer é pedir ao juiz que faça isso. Até o Código de 2015, na verdade até a nova lei de arbitragem, ficava essa dúvida, mas como isso é feito? É o árbitro que vai lá e pede para o juiz, ele distribui algo próximo de uma ação, ele indica a parte que faça isso e aí assina alguma declaração ou, enfim, algo expondo essa situação e concordando com essa situação. Como é que é feito? E a situação não é só teórica, né? Esse professor experiente me relata que a primeira vez que ele precisou fazer isso, ele chegou lá no fórum e ainda estávamos na época do processo físico, no digital, e chegou lá no distribuidor olhou para ele e falou, como é que eu vou distribuir isso aqui? Porque o senhor sabe, todo procedimento tem um código. E aí ele falou, que código é esse que eu vou botar aqui? Cautelar? Não, isso não é cautelar, isso é uma testemunha. Uma ação? Não é uma ação. Uma carta precatória? Não é uma carta precatória. Enfim, rogatória, muito menos. E aí, como é que eu faço? E aí eles acharam um campo lá que quase não era utilizado, outros, então foi distribuído. E está resolvido. Segundo eles, demorou uma meia hora de discussões, tiveram que procurar o diretor da área de distribuição e até conversaram com o juiz distribuidor, enfim, bastante curioso a história. O fato é que isso está resolvido agora, criou-se as cartas arbitrais, com evidente inspiração nas nossas cartas precatórias e rogatórias. Agora, o próprio árbitro expede um instrumento como uma petição no início ou um requerimento no início, bastante próximo a uma carta precatória, e isso chega a um juiz e o juiz cumpre o ato, se entender que o ato deve ser cumprido, se entender que os atos formais, os requisitos formais para o cumprimento do ato estão presentes. Evidentemente, uma avaliação sobre eventualmente pode ser o cumprimento de uma tutela de urgência. Claro que aí o juiz não poderia avaliar o cabimento daquela tutela de urgência. A ideia é mais verificar se os atos formais são lá. O problema é que nem a lei de arbitragem, nem o novo Código Civil explicam se quem leva isso para o juiz é a parte ou o árbitro ainda. Acho que na prática faz sentido que o árbitro expressa isso, dê isso em mãos à parte, ela leva ao judiciário, como acontece em diversas ações precatórias nos dias atuais. O artigo 337, para mim, foi uma... Eu estava no final da minha dissertação de mestrado, isso estava revendo, ela já tinha sido revista por um profissional a fim de procurar eventuais erros de digitação, então a concordância ela já tinha voltado para a minha última revisão, era por volta do dia 20 de dezembro de 1914, e aí alterou-se por completo a forma de alegação de convenção de arbitragem, simplesmente dizendo que aquilo não pode ser resolvido por arbitragem, não pode ser resolvido pelo judiciário, deve ser resolvido por arbitragem. Ao invés de apresentar uma contestação, tratando de diversas outras preliminares que eventualmente sejam cabíveis e do próprio mérito, para que então, depois de todo esse trabalho, levará alguns dias ao advogado, dependendo da complexidade da causa, semanas, o juiz possa simplesmente avaliar que realmente há uma comissão de arbitragem e extinguir o feito. E havia mais uma vantagem. É conhecido, inclusive na experiência internacional, a estratégia de se ajuizar o processo judicial para conhecer a defesa do outro lado. E então, se iniciar a arbitragem já sabendo o que vai vir do lado de lá. Esse dispositivo, ele evitaria isso. Simplesmente diria, olha, aqui tem uma convenção de arbitragem, excelência, o senhor não possui jurisdição para resolver, Vossa Excelência não possui jurisdição para resolver isso. Então, essa situação seria resolvida no primeiro momento. Se a alegação fosse rejeitada, muito que bem, iríamos para a audiência de conciliação ou mediação e em seguida viria a contestação. Essa disposição acabou sendo extraída, de forma que hoje os senhores, a partir da próxima semana, vão ter que, mesmo sabendo que o seu cliente optou por uma convenção de arbitragem, preparar uma defesa de mérito
e esgotar a matéria e juntar toda a documentação necessária e adiantar a defesa dos senhores por outro lado, para que ao final o juízo, se realmente há uma comissão de arbitragem válida, possa extinguir o feito. Professor, 20 anos atrás, quando surgiu a lei de arbitragem, se usava muito pouco a arbitragem porque era muito cara. Eram constituídos tribunais de arbitragem fora do judiciário e vamos dizer que custasse $200 por dia de trabalho, ou por hora, dependendo do técnico envolvido, engenheiro, especialista. Eu percebo uma coisa que eu não sei se eu estou equivocado. Hoje, eu entro com uma ação, ela me custa 1%. Uma ação de R$1 milhão, eu pago 10 mil de cara para o juiz indefinido depois de amanhã. Se eu tiver que apelar, eu vou pagar mais 4%, mais R$40 mil. Já custou 50 em cima de R$1 milhão. Se eu fizer, eu vou ter de 10 a 20% de honorário se eu perder. Então eu posso perder de 100 a 200 mil. Eu estou falando já em mais de 20% de risco sobre o capital. Se eu fizer um agravo interno e o desembargador estiver de mau humor naquela semana, e ele achar que é protelatório ou incabível de qualquer maneira, e der um despacho de carimbo, eu pego mais 5% de multa a favor do Estado. Na verdade, custas. É taxa. Então, um processo hoje pode custar até 40% do valor envolvido. Uma arbitragem é mais barata que isso. Tenho a impressão que as arbitragens vão acontecer mais, porque o judiciário, a par da sua ineficiência pública e notória, está ficando cada dia mais caro. Eu entendo, eu concordo. A questão do custo-benefício. Eu concordo, está caro. Litigar hoje pelo judiciário está muito caro. Litigar pela arbitragem também é muito caro. Eu só penso que, se a gente começar a pensar que a arbitragem é uma alternativa, talvez a gente possa chegar a levar o mecanismo para fins que não são os mais adequados. Eu concordo com o raciocínio, uma causa envolvendo R$1 milhão, dependendo da forma como você estabelecer a cláusula promissória arbitral ou o compromisso arbitral, você consegue deixar o custo da arbitragem um pouco mais ameno. E também tem a questão da celeridade. Você resolve o problema em 1 ano e meio. A gente sabe que o tempo custa dinheiro. Inclusive, há um estudo da professora Selma Lemes demonstrando que das causas em que são levadas à arbitragem, se não me engano, 70% ou 80% acabam sendo mais baratas do que se tivessem sido levadas para o judiciário. Agora, o fato é que a arbitragem também tem um custo, de certa forma, relevante de partida. Enquanto você gasta uns R$10 mil ali, talvez você gaste 100 para iniciar uma arbitragem. Isso também tem que ser considerado. Então, eu concordo plenamente com o teu raciocínio. Eu acho que litigar está extremamente caro. Eu também acho que a arbitragem ainda é muito cara no Brasil. Inclusive, há duas iniciativas, uma chama ArbitralNet e a outra, o nome me escapou agora, de arbitragens online, o que tende, pelo menos, a baratear bastante a situação, e a ideia é justamente tentar levar tudo para a causa com valores envolvidos não tão altos, mas que possam também ser resolvidos dessa forma. Convido os senhores a entrar no site, acho que é www.arbitralnet.com.br, algo assim, mas se vocês escreverem ArbitralNet no Google, vocês vão achar o site. De toda forma, é algo para eles se preocupar. Eu acho que a preocupação não tem que ser, como para a arbitragem, a preocupação tem que ser como é que a gente faz para o judiciário não ficar tão caro para nós. Porque talvez o cliente do doutor possa ir para a arbitragem. Agora, e para quem não pode? E para as pessoas que realmente precisam do judiciário por uma questão de vida ou morte. Porque precisam fazer uma operação, até amanhã senão vão morrer. E o plano de saúde não está cobrindo. E essas pessoas não podem ir para a arbitragem. E aí, como é que a gente vai fazer? Então, eu acho, por isso que eu digo, se a gente começar a pensar que é uma alternativa, a gente vai acabar desviando um pouco o enfoque do problema. A gente precisa pensar, a arbitragem é um método interessante, é um método que funciona, a conciliação é um método interessante, é um método que funciona, e a mediação também. Mas não pode ser uma alternativa para os problemas do judiciário. O judiciário tem seus problemas, eles precisam ser resolvidos, e a gente em conjunto precisa pensar como a gente vai fazer para resolver, independentemente de existir mediação, conciliação e arbitragem. Isso é um pensamento muito próprio meu, tá? Eu estou expondo, mas é algo muito próprio meu e fica como reflexão. Não, imagina. Espero que faça sentido. Seguindo,
O artigo 515 do novo CPC prevê que a sentença arbitral é um título executivo judicial, ou seja, ela é executada nos moldes do que nós hoje chamamos de cumprimento de sentença ou execução de sentença judicial. Há uma controvérsia aí doutrinária sobre o assunto. Enfim, o fato é que não se aplica a regra da execução de títulos executivos extrajudiciais, e isso se dá por uma razão muito simples: uma sentença arbitral é equivalente a uma sentença judicial. O artigo 960 menciona a necessidade de homologação de sentenças arbitrais estrangeiras como requisito para que elas tenham validade no país, possam ser executadas no país. Há, de novo, uma controvérsia extremamente interessante sobre o assunto, que é se uma sentença meramente declaratória, uma sentença arbitral meramente declaratória proferida no estrangeiro, ela precisa ser homologada para que valha em território nacional. A minha opinião é de que sim, porque para mim, tanto as disposições do novo CPC quanto as disposições do regimento interno do STJ, aplicáveis por força do CPC antigo e atual, quanto as disposições da própria Constituição, nos levam a isso, a entender dessa forma. Mas há quem diga, e é algo para a gente pensar, algo bem interessante, que sendo algo fruto do consenso entre as partes, ainda que internacional, talvez isso não precise de uma chancela para ser aplicado entre o país. Isso vem na onda de um pensamento voltado à arbitragem, no sentido de tentar liberar, de certa forma, a arbitragem do judiciário. Fica para a reflexão dos senhores também. 2015 prevê que a rejeição da convenção, a decisão de rejeição de convenção arbitral vai ser desafiada por agravo de instrumento, o que para mim mostra duas coisas. Essa situação é urgente, essa questão é urgente e relevante o suficiente para que deva ser decidida de plano, e não só depois que todo o processo se desenvolveu. 2, na verdade, isso é extremamente lógico. Se eu estou dizendo que o juiz ele não tem jurisdição para resolver aquilo, por que eu vou deixar o juiz levar um processo inteiro para depois eu decidir se aquilo lá foi feito por ter jurisdição? E com isso eu encerro os principais dispositivos do novo CPC tratando de conciliação de gestão de arbitragem, e só reforço que uma das bandeiras do novo CPC é indiscutivelmente apresentar ao público, incentivar o público e conseguir convencer o jurisdicionado a cada vez mais identificar outros mecanismos, outros remédios para os problemas que são levados ao judiciário. Eu acho que o advogado de hoje em dia, o procurador de hoje em dia, o juiz de hoje em dia, não pode mais pensar pura e exclusivamente no judiciário como a saída para todos os problemas que a parte tenha, que o seu cliente tenha, que o seu jurisdicionado tenha, enfim, há outros mecanismos. De novo, você precisa saber identificar qual é o mecanismo adequado para o seu conflito, mas há outros mecanismos, e esses outros mecanismos estão à disposição de nós para serem usados. Não adianta absolutamente nada o novo CPC dedicar aí os 100 quantos artigos eu citei a métodos adequados, se na prática isso não for utilizado. E eu acho que o maior desafio está aí, não é em se desenvolver um código moderno, claro que isso também é um desafio, mas para isso nós temos pessoas competentes, nós temos pensadores competentes. O maior desafio é mostrar para o jurisdicionado que isso realmente funciona, isso realmente é útil. Fica esse o pensamento dos senhores. O último ponto que eu queria tratar com os senhores ainda sobre a arbitragem, e aí eu faço a prorrogação ao Dr. Rodrigo, é que nós estamos vendo um novo CPC aí que, de certa forma, busca prestigiar a autonomia da vontade das partes. Nós temos hoje tratado de forma bastante interessante o que se chama de negócios jurídicos processuais. O que é negócio jurídico processual? Negócio jurídico deveria ser algo que envolva direito material, quer dizer, eu posso convencionar obrigações envolvendo um processo, claro que pode, arbitragem, o maior exemplo disso, negócio jurídico processual por excelência é a cláusula compulsória arbitral. O fato é que o novo CPC ele admite que você transacione, que você consensualmente defina regras relacionadas a calendário, a provas. Aí a gente vai entrar num cenário talvez um pouco mais discutível, a poderes das partes. Será que recursos, doutor Rodrigo, eu posso convencionar com o meu colega que a sentença de primeiro grau é irrecorrível antes do processo iniciar?
Ou será que eu sou obrigado a sempre admitir que o meu colega possa recorrer? Fica a provocação do senhor. Não sei o que a mesa acha. Será que eu posso convencionar que a ação rescisória ela nunca vai ser aplicável a um litígio meu e com uma relação à outra parte? Ou será que não? Será que isso é questão de matéria pública? Será que eu posso convencionar que o agravo de instrumento pode ser aquele aplicável no Código 73 para todo e qualquer tipo de controvérsia? Ou será que eu tenho que respeitar a regra do 2015? Enfim, o fato é que essa nova disposição dos negócios jurídicos processuais traz uma série de indagações e de discussões que exigiriam até uma palestra própria sobre isso, não sei nem fica a sugestão, mas que já vem muito da arbitragem, isso já acontece muito lá. Então, o que eu sugiro para essa nova disposição, ou para essa reforçada disposição, é que pensemos se nós já não temos muito produzido a aproveitar sobre isso. A arbitragem, as partes já definem calendário de cara. Nas provas, eu já participei de algumas e eu nunca vi uma regulamentação sobre a fase instrutória que não tenha passado por conversas e por consenso entre as partes, inclusive no que se refere à eleição do perito, que vai avaliar a matéria técnica. Isso está expressamente exposto no novo CPC. As partes podem sentar e definir qual vai ser o perito que vai trabalhar naquele processo a fim de suprir o juiz com as informações técnicas que ele precisa para resolver o problema. E aí vem a discussão, o juiz ele é obrigado a aceitar o perito que indicar? Pelo final, o destinatário da prova é o juiz, não é mesmo? Mais do que isso, se o trabalho policial for apresentado e o juiz não se der por satisfeito, o que ele faz? Ele vai lá e fala, bom, vocês tentaram, já não deu certo, tá vendo? Isso é para juiz, gente. Não façam mais isso. E aí, ele pode nomear um juiz, ele pode nomear um perito novo, de ofício? Ou não? Ou ele tem que respeitar o que está naquele laudo pericial? Ou ele tem que julgar isso por ônus probatório, por regra de ônus probatório? Para mim não está nada provado, esse laudo não prova nada, então eu vou carregar esse ônus probatório no réu, porque eu entendo que aqui é o réu que deveria ter provado esse ponto, e fim de papo. Ou ele tem que dar para as partes a oportunidade de nomear um novo perito. Enfim, isso tudo vem de uma experiência bastante interessante que na arbitragem que talvez possa ser aproveitada aí para o processo civil com essas alterações. A questão das reperguntas, isso já vem, todas as arbitragens que eu participei, as reperguntas são feitas diretamente. Isso tudo envolve técnicas que vêm de fora para nós e que são extremamente interessantes. Tem aquela regra básica de que você, para testemunhar a parte contrária, você só faz perguntas de sim ou não. Você nunca tenta dar para a testemunha oportunidade de subjetivismo ou abertura suficiente para ela ter oportunidade de mudar a tua pergunta e acabar defendendo o ponto da parte que indicou. Enfim, são diversas situações, diversas questões que eu acho que talvez com a vinda do novo CPC a gente possa aproveitar aí do mundo que já utiliza isso há um certo tempo. E eu termino agradecendo a todos e só reiterando que para mim isso é uma questão mais do que de regulamentação legal, de mentalidade. Está na hora da gente pensar, está na hora da gente entender que há outros remédios, outros caminhos aí à nossa disposição, de forma que se a gente só continuar vendo o judiciário como o guardião dos problemas e o solucionador dos nossos problemas, a gente vai perder uma excelente oportunidade de dar aí ao jurisdicionado saídas muito mais interessantes para problemas deles. Na prática, impõe isso, como está sendo essas soluções? Olha, eu tenho uma experiência, sim, de certa forma, inteirada no assunto, e eu vejo com bastante positivismo, de forma bastante positiva isso. A arbitragem tem funcionado, evidentemente, de novo, não é a solução dos problemas do judiciário, não são todos os conflitos que podem ser resolvidos por arbitragem. A arbitragem é só para conflitos disponíveis, as discussões sobre a aplicação para a administração pública e tudo mais, mas no que ela é adequada tem funcionado muito bem. Você, por poder escolher, para mim, a maior vantagem da arbitragem é que você pode escolher alguém que
é especializado naquilo que você precisa e que está sendo contratado para aquilo que você precisa e que vai ter que te garantir, ou pelo menos deveria te garantir, que vai ter tempo e vai se dedicar o suficientemente para tirar a melhor solução. E não é uma crítica ao judiciário isso, evidentemente o juiz não pode ser especializado em todas as matérias possíveis, em todos os conflitos possíveis. Aquela história, quem é especializado em tudo não é especializado em nada. Agora, tem sido muito produtivo, as decisões têm saído em 1 ano e meio, 2 anos, a nossa experiência mostra que a parte tende a aceitar um pouco melhor a decisão, porque ela sente até de certa forma, influenciou naquela decisão, né? Ela escolheu o mecanismo, ela elegeu um dos árbitros, ou ela elegeu o outro árbitro, e tudo mais. Isso se reverte num índice muito alto de cumprimentos voluntários das decisões, muito alto mesmo. Olha, da minha experiência, foram necessárias 2 execuções, e uma delas se resolveu rápido, de sentença arbitral, e uma delas foi para a execução porque a parte quis questionar a sentença arbitral por questões de validade. Enfim, eu tenho visto com bastante entusiasmo, a minha área de estudo e tudo mais, então só está de certa forma suspeito para falar. Quais tipos de litígios você observa que é mais efetivo? Olha, litígios que envolvem uma complexidade técnica muito alta, porque, se bem que agora, com essa discussão da escolha do perito no judiciário, acho que a situação vai melhorar muito. Mas o problema aliás, a vantagem de você levar isso para a arbitragem é que você consegue identificar tanto profissionais para julgar a situação complexa de uma melhor forma, como para atuar com peritos. Enquanto que às vezes o juiz não tem acesso a todo tipo de informação, ele não pode ficar procurando também, não há como se exigir do juiz isso. Então, contratos envolvendo tecnologia, contratos envolvendo construção civil, são a quantidade de provas que são produzidas e a complexidade das discussões técnicas são tão altas que a arbitragem acaba funcionando. Conflitos societários eu acho que funcionam muito bem por conta da especialidade que você consegue, que você conversa com árbitros que já estiveram no teu lugar, no lugar das partes, são eventualmente advogados que possuem relações de sociedade, então estão mais próximos do teu problema. O que mais? Conflitos envolvendo a administração pública, a gente teve uma experiência, de certa forma, recente, que na verdade eu acabei não passando por causa por conta da minha atuação, mas que começou em mediação e estava caminhando para a arbitragem, que envolvia um contrato para a construção de uma obra pública no Rio de Janeiro. E para nós foi muito gratificante verificar que do lado de lá, evidentemente representado por procuradores, o Estado estava também, de certa forma, bem entusiasmado com a mediação e possivelmente também com a arbitragem, estava satisfeito com aquilo, embora eles tenham dito para a gente que isso não é uma opção usual deles, que isso aconteceu por questões muito específicas do contrato e tudo mais. Então, assim, eu acho que, evidentemente, precisa de um certo valor envolvido, causas com valor envolvido, você tem o subsídio do Estado, que faz com que essas causas sejam levadas ao judiciário com certo sentido. As custas mínimas do Estado são R$ 109 reais. Enquanto que a arbitragem dificilmente vai gastar menos de R$ 50 para restaurar. Dificilmente menos de R$ 50 reais. Dificilmente. Eu ainda estou sendo. Se você for uma arbitragem um pouco mais privada, você gasta de 100, 200 reais para restaurar. Então, isso evidentemente faz com que você tenha que se transformar um pouco em litígios. Agora, se você tem litígios que vale a pena levar para a arbitragem, o valor justifique, a complexidade justifique, as experiências são as mais positivas possíveis. E só o último ponto, a arbitragem, eu estava dizendo, você escolhe as regras do jogo. Então, eu posso aplicar o CPC 73 quando eu quiser, embora isso não seja, evidentemente, nem um pouco recomendável. O ideal é que sejam regras simples, diretas e prontas para aquele teu litígio. Mas, doutor, pode? É isso.